Quando uma coisa é muito fácil de conseguir, ela também é fácil de se perder. Não por nenhum sentido holístico ou metafísico, mas por questão de percepção de valor mesmo. Quando temos muitas opções, a única coisa que acontece é ficarmos indecisos e não conseguir desfrutar de nada. Quando tudo é muito rápido e muito líquido, conseguimos ter muitas experiências, mas nenhuma delas se torna uma base sólida e não mergulhamos em profundidade em quase nada. Tudo isso são consequências do mundo atual. Cabe a você somente entender ao invés de reclamar. Deixe seu Ei Copini, tô aqui. E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos seguir a ordem então do assunto que nós estamos falando aqui, estudando nesse canal. O mundo líquido e a modernidade líquida. Só para situar você, esse é um conceito criado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. O vídeo passado foi sobre o mundo líquido. E agora cabe a mim falar sobre o amor líquido, que é um tema muito pertinente hoje em dia. Por que esse título, né? Amor em tempos de Tinder é igual a taxista em tempos de Uber. Antes que eu explique, deixa o seu Ei Copini, tô aqui, deixa aquele like. Esse título porque, ao mesmo tempo em que nós temos muitas pessoas desfrutando da liquidez do amor, entenda isso por ser fácil você conseguir satisfazer seus desejos sexuais e afetivos e ter um relacionamento. Ao mesmo tempo, é muito difícil você construir algo sólido. Então, de um lado, nós temos pessoas usufruindo disso. E de outro lado, nós temos pessoas extremamente revoltadas, colocando a culpa no sexo oposto por as coisas estarem de cabeça para baixo. Só que as coisas estão assim porque o mundo está líquido, uma coisa leva a outra. É a mesma coisa o Uber. O mundo ele vem se liquidando e junto com isso vem inovações que podem trazer facilidades para a nossa vida, só que ao mesmo tempo com essas facilidades vem complexos. O Uber é uma coisa muito prática, ele facilita muito a nossa vida. Quem não gosta do Uber é quem saiu perdendo com isso, os taxistas. Então, quando você vê alguém reclamando do Uber, essa pessoa certamente é taxista. O mesmo vale para o amor líquido, né? É uma brincadeira com as palavras. Porque esse mundo é como se fosse um gelo derretendo. E não tem o que você possa fazer para impedir esse derretimento. Vai ficar cada vez mais líquido. A única coisa que tu tem a fazer é se adaptar a essa liquidez e perceber se os teus valores não estão se liquidando também. Vai chegar um ponto de que tudo vai estar liquidado. Ou seja, o que isso significa? As coisas mudam de sentido conforme as mudanças sociais, as mudanças do mundo, né? E se percebe uma mudança muito grande na liquidez do amor. Tudo é conseguido de maneira muito fácil. Parece que não precisa mais pagar o preço. Quanto mais fácil é de conseguir, quanto menos preço você tem que pagar, parece que mais fácil aquilo vai embora. E menos valor vai ter para você. E você valor para outra pessoa. O ponto é que as pessoas estão se vendo, se comportando como algo substituível. 100% substituível, até mesmo no amor, nos relacionamentos. Existe um pragmatismo onde as pessoas não pensam mais pelo lado afetivo e só pelo lado racional, pelo que é prático. Então elas se relacionam umas com as outras apenas podendo tirar um benefício daquilo. E se todo mundo quer tirar benefício do relacionamento e todo mundo vai tirar benefício de mim também, é meio que obrigatório que eu pense assim também. Então as pessoas não têm muita escolha. Hoje em dia, ninguém faz uma amizade para fazer com que a amizade seja um fim em si mesmo, um relacionamento também. As pessoas pensam no que elas podem tirar de proveito dessa amizade. A palavra amizade daqui a uns dias não vai mais existir e vai ser substituída pela palavra networking. Networking, inclusive, é algo meio bizarro, porque hoje em dia eu vejo aqui influenciadores da internet vendendo o network. Olha só que coisa mais bizarra. Vende-se a companhia um do outro, não se vende nem a própria companhia, vende-se a companhia de outras pessoas, usando aquele pano de fundo de networking, você vai fazer contatos, e a pessoa que está lá vendendo, está vendendo não o conhecimento, não a experiência, não um curso, não um benefício, mas o simples networking. É basicamente
ser um cafetão de amizades, um cafetão de contatos profissionais. Eu acho que isso é o ápice da liquidez do mundo. O amor líquido é isso, meio que não tem o que fazer. E as pessoas meio que criam mecanismos automáticos para saber como lidar com isso, onde elas tentam ter vários amores, conhecer várias pessoas, ter muitos amigos, o que, ao invés de curá-las, deixam elas cada vez mais doentes. Já está implícito de que se você não consegue ter muitos amigos ou muitos amores, você é um inútil, você não é homem o suficiente, então as pessoas se sentem muito mal. Outro mecanismo de defesa é que essas pessoas buscam ter coisas extremamente intensas no resquício de relacionamentos que elas têm, conhecendo pessoas pela noite, pelas esquinas da vida e tentando elevar isso ao máximo, mesmo sabendo que nunca vão conseguir e nunca vão extrair dali algo que não seja tão vazio e tão hedonista tão naquele momento. Falando em hedonismo, essa é a grande diferença do amor sólido do passado para o amor líquido do presente e do futuro. O amor do presente é simplesmente, puramente hedonista e prático. Tirar benefícios e sentir um prazer tão momentâneo que, quando você pensa sobre ele, ele já acabou. Já o amor e as relações do passado, talvez não tão passado assim, são mais completas, são mais resistentes, são mais sólidas. Elas não estão baseadas somente no prazer hedonista do momento presente. Elas são uma base em si, uma base para uma pessoa. Eu, particularmente, minha opinião pessoal, isso aqui não é nenhuma verdade, é que as pessoas devem ter bases em relações. Não necessariamente um relacionamento romântico, mas em amizades, em família e relacionamentos entre homem e mulher. Eu acho que a base que se cria quando você tem um relacionamento bem estabelecido, ou ela te joga lá embaixo, ou ela te projeta para muito alto e você leva a pessoa junto com você. Eu, particularmente, acho isso necessário para a vida. Eu acho muito importante e muito produtivo. Só que se você faz da maneira errada, pode ser muito destrutivo também. E você? Qual que é a tua opinião em relação a amor sólido e amor líquido? Você acredita que hoje em dia pode-se construir relações sólidas, como nos moldes passados? Não estou falando só de relacionamento, estou falando de amizades sólidas com lealdade. Estou falando de uma família bem estruturada. Ou você acha que hoje isso não é mais importante, que as pessoas estão mais solitárias, mais independentes e que o amor não tem forma como a água, é líquido, podendo ser de qualquer forma? Se você defende essa teoria, eu quero que você me conte por que você considera isso produtivo. Talvez, você esteja certo, talvez seja a única maneira de lidar com isso. Mas essa é a sua opinião e essa aqui é a minha. Então, deixa nos comentários e essa troca de opiniões é o que vai tornar esse vídeo bem produtivo. Se você está vendo esse vídeo e já tem vários comentários aqui, várias pessoas que já responderam, sinta-se à vontade para responder esses comentários também. Um abraço e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigado pela tua atenção.